Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos começando mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad. E se você não é associado à Abrad ainda, entre nesse QR Code que está aqui e faça parte do ecossistema que mais cresce nesse Brasilzão, meus amigos. Hoje o tema é legal. Estou com convidados especialíssimos para falar sobre e-commerce para as indústrias, oportunidades e desafios das agências do mercado digital. Pô, aqui não é brincadeira não, é mudar mindset de um mercado que é quadrado pra caramba, né? O desafio é gigante. E pra gente falar desse desafio, a gente está hoje aqui com o pessoal da Let's Commerce. Emerson Okaeda, obrigado pela presença, Emerson. Audrey Ferreira, obrigado, valeu. E antes da gente entrar, eu vou querer que vocês se apresentem, contem um pouquinho, por favor, do histórico de vocês, enfim, por favor. Passar a bola pro Emerson. O japonês menos japonês que eu já vi, meu amigo. O japonês só o fio do cabelo. Em desenvolvimento. Bom, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com a audiência da Abrad, passando esse conhecimento, essa troca de conhecimento com esse ecossistema. E então eu sou o Emerson da Let's Commerce, a gente está aí nesse mercado aí, né, há mais de 10 anos. A Let's Commerce está completando 10 anos, né? Eu, na verdade, minha carreira toda foi criada dentro do mercado de e-commerce e marketing digital, né? Então, assim, trabalhei em indústrias, agências, e chegou um momento que eu quis, né, empreender e fui, né, fazendo parcerias com outras agências, prestando serviços de marketing digital. Chegou um momento aí que a gente viu, vi essa oportunidade dentro do mercado, né, da indústria, o B2B. Né? Você passou dentro de indústria, de e-commerce e de agência. Aí falou, o que eu posso fazer com esse negócio todo? Vim trabalhando, exatamente. Chega um momento que você passa dos 30, vai chegando nos 40, fala, cara, você tem que, né, tipo, agora? Você tem agora, José? Você tá com o machado afiado, né? Então, eu falei, vamos pro jogo. E chegou esse momento, me senti muito confortável, pensei, vou focar nesse mercado, né? Estudei um pouco, participei de alguns eventos, falei, não, é um mercado bacana, tem muito para crescer, é verde ainda, tem muita coisa para colher ali dentro. O mato é alto. É alto, a cultura, mas assim, em termos de estratégia, a cultura, ela é muito forte, então assim, digamos assim, é muito fácil no sentido de a gente conseguir trabalhar projetos. É uma mudança, a transformação digital é uma mudança de cultura, né? Então, e o e-commerce está dentro disso, né? E as indústrias já sabem disso e tudo mais, então eu particularmente, né, me sinto muito confortável hoje, mais desafiado dentro desse mercado aí. Ô Emerson, e você conheceu o Audrey como? Nós somos amigos, na verdade, né? O Emerson, na verdade, é meu compadre de casamento. Ah, entendi. Então, nossas esposas são amigas. Longa data. Né? Tudo família, tudo bona gente. E o Alder tem uma grande experiência, ele tem outras empresas também, ele tem uma grande experiência nesse mercado de venda para grandes empresas, indústrias, para estados, inclusive, né? Então, chegou um momento que eu chamei ele e falei, Audrey, né, vamos somar aqui as nossas energias, né, e vamos para esse mercado maior, né, conhecimento eu tenho capacidade, na verdade, né, de entrega e tudo mais, e ele conhecendo todo esse mercado, falei, vamos somar, né, forças e vamos para cima agora. Ele tava com um facão e ele falou assim, você tem outro facão aí, vamos desbravar. Vamos desbravar aí esse mercado novo aí. E seu facão especializado em cross-border também, com experiência em cross-border. Legal pra caramba, hein, cara? Fiz bastante fazia trade de petróleo, né? Petróleo cru, diesel, N590, 10 ppm, né? Que é o diesel cru, a mistura de biodiesel.
Então, atuei nessa área também de trade, tenho uma empresa, uma indústria, né, de placa de sinalização. Também venho do ramo industrial, cursei Senai quando jovem, né, quando tinha meus 12, 13 anos, eu venho da área industrial também. Fez curso técnico? Fiz curso técnico, iniciei lá atrás, 12 aninhos. Eu vou te dizer uma coisa. Tava no Senai já. Quando o RH chega para mim, da Hero, né, da minha agência, e traz gente que tem curso técnico, eu falo, esse cara eu quero ouvir. Porque traz uma outra mentalidade para um profissional que está começando, né? E parece que são mais maduros, parece que tem a cabeça mais para trabalho, para negócio, né? Não tá ali como um aventureiro. Acho que até pela questão do que você está procurando, naquela idade tão novo, diferente do que aqueles que não estão ligando para isso. Eu sou uma pessoa que valoriza muito, muito o sistema S, o profissional que busca isso de uma maneira proativa e cedo. O Senai, ele me ensinou muita coisa, na verdade, até mesmo mais que a própria faculdade, né? O Senai, ele é uma escola muito rica, né? Um ensino técnico, corpo técnico, e exige muita disciplina, né? Você está lá com 12 anos de idade, é muita disciplina que você tem que cumprir ali. Isso faz com que você realmente amadureça. Isso é importante. Legal, um businessman. Muito bom. Bom, então vamos entrar no tema de hoje, né? Oportunidades e desafios para as agências quando a gente fala de e-commerce para as indústrias. Bom, a gente estava falando aqui, antes de começar, sobre esse mercado, né, das indústrias. Então, o quão complexo é a questão de momento, se elas estão preparadas para o e-commerce, se não estão. E a gente está vendo uma realidade onde eles estão olhando para o e-commerce no sentido de, cara, ou eu entro, né? E a gente está falando aqui de B2B, né? Estamos falando até de indústrias que, de maneira clássica, não entrariam, né? Se fosse outros anos, 10 anos atrás, diria, não, isso aí não vai funcionar para mim. E hoje não. É muito mais favorável, né? E como é que foi para vocês esse direcionamento do negócio? Como é que vocês viram o mercado das indústrias no sentido de e-commerce? Legal. Eu, na verdade, assim, há muito tempo atrás eu trabalhei dentro de uma indústria de cosméticos, né? Então, antes de saber o que era D2C, eu já fazia o D2C lá dentro, né? E dentro dessa indústria, conheci como pelo próprio network. Para quem não sabe, B2B, B2C e D2C. Então vamos lá, essas siglinhas, né? Por favor. Quando é uma venda, o B2B a gente está falando que é uma empresa vendendo para outra empresa, né? Business to business, né? Quando nós falamos do B2C, né? É o business to consumer, né? Venda para o consumidor, né? Então é um negócio que vende para o consumidor, compra da indústria, passa pelo distribuidor e chega no consumidor. E quando nós estamos falando do D2C, né, é a venda direto, né, direct to consumer, então venda direta para o consumidor, que é a marca fabricante, né, não utilizando o canal de distribuição, mas vendendo diretamente, né? Você pega lá uma Apple, você pega uma Samsung e assim por diante, você compra hoje um celular diretamente, né, uma loja direta da fábrica, um e-commerce direto da fábrica, né? Então, eu já fazia isso com cosméticos lá atrás, né? Então, me aprofundando nisso, comecei... Então, eu lembro que toda empresa que eu ia, sempre... Os caras adoravam meu trabalho, porque não tinha, né? Não tinha isso daí nas indústrias. E eu comecei a ver isso aí com bons olhos. Falei, olha, né? É um mercado bacana. Só que foi passando o tempo, aí você vai entrando na operação, sempre também no varejo, marketing digital para serviços, né? E chegou um certo momento, como eu falei pra você, tava com uma idade, né, mais avançada ali, pai, crianças ali, falei, opa, tô com... Depois que você é pai, você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Você tem filhos? Tenho 2. Duas? 2 meninas. Estamos mais pra brincadeira, né? O negócio aqui não é mais brincar. Eu falei, deixa eu trazer um negócio mais sério para dentro. E aí eu pensei, comecei a estudar esse mercado do B2B, das indústrias, né? Já tinha esse feeling por estar passando por indústrias. Comecei a me aprofundar mais nisso, falei, opa, eu acho que é o caminho. Aí veio, né, participei em 2023,
que eu participei do primeiro fórum da indústria digital, né? E estive presente, conheci diversos cases, conversei com o Da E-Commerce Brasil? Da E-Commerce Brasil, conheci diversos cases, diversos heads de e-commerce ali, falei, é isso, é aqui que eu preciso estar, né? Então de lá para cá vim trabalhando e graças a Deus a gente conseguiu bons clientes e vem desenvolvendo um bom trabalho aí no mercado. E a gente estava falando sobre o ICP, né? Aquele cliente que já chega doutrinado dizendo, ó, quero fazer, vamos embora, vamos implementar. Mas a gente sabe que tem, né, muitas indústrias que ainda estão num outro momento, né? Ainda estão tentando se entender ali como faz, acreditando que acha que não é isso. O que vocês têm para dizer para essas indústrias que acham que ainda não é o momento de entrar no e-commerce? O Aldri, acho que o Aldri pode dar um exemplo. A gente está com exatamente, foi indicação inclusive de uma outra indústria, de um CEO de uma indústria que indicou um amigo dele de uma outra indústria. E a gente entrou em contato, né? Isso aí é 50% do negócio fechado, né? Então, mas a gente CEO entrou em contato e já vem com as objeções, né? O meu gestor fez uma conta aqui e viu que não vale a pena vender no e-commerce, né? Aí o Aldri, né, já levou um exemplo, falou, tá bom, mas ó, o seu concorrente aqui tá vendendo, alguma coisa ele tá fazendo. Opa, vamos marcar uma reunião então. Olha a grama do vizinho, né? Geralmente tá funcionando desta forma, né? Então, como você falou, eles sabem que tem que agir agora, tem que fazer algo. E o e-commerce não tá lá para salvar a companhia. Na verdade, a gente fala, é o e-commerce como estratégia. É uma estratégia para o crescimento. Mais um canal. Mais um canal. Na verdade, a gente fala que ele é mais do que um canal, ele é uma estratégia que utiliza, né, um determinado canal e esse canal vai potencializar diversas outras frentes, né, da companhia. Mas voltando ao ICP, quando ele não está pronto, exatamente assim, o que a gente faz? A gente dá uma pequena... Se ele entra em contato conosco, a gente dá uma pincelada da nossa consultoria. Ó, então, sem ele falar pra gente, ó, tá aqui os seus concorrentes, o cara tá vendendo o mesmo produto, ele tá no Mercado Livre, ele tá fazendo isso, ó, ele gasta mais ou menos isso de anúncio. A gente, na verdade, dá uma pequena consultoria ali para ele. Dá uma doutrinada, né? Veste a roupa de Edir Macedo e vem cá, meu filho. Você tem que quebrar a objeção do cliente, né? O cliente, ele vem ali, ele tem, imagina só, uma indústria, né? Ele já tem um processo que ele segue, tem os profissionais que trabalham lá. Aí quando você toca no assunto e-commerce, né? Todo mundo já fica meio assim, ó, como é que vai funcionar isso daqui? Daí já começa lá o setor fiscal, olha, não dá para implantar isso daqui não, porque, olha, o tributo aqui vai ficar ruim, é lá para tal estado, vocês não vão conseguir enviar as máquinas e tal. Não tem estoque. Não tem estoque. E aí começa, então a gente tem que ir quebrando as objeções do cliente, né? Fala assim, olha, não dá, mas tem um fornecedor, no caso dessa cliente que entrou em contato, tinha um cliente, por exemplo, uma empresa, uma indústria de Portugal, né, do mesmo nicho dela, vendendo o produto de Portugal aqui no Brasil no e-commerce. Daí vai falar que não então, dá. tipo assim, aí ela é uma brasileira, uma empresa de indústria brasileira, única no mercado aqui nacional, e uma empresa de fora pegando o mercado aqui. Então, qual que é o nosso trabalho? Eu fui lá, fiz uma investigação, né, puxei todos os dados, fui atrás dessa empresa, bati print, montei relatório, documento e fui até essa CEO dessa empresa e apresentei, olha, veja o que está acontecendo aqui. Tem uma empresa de fora do país, enquanto vocês estão pensando em tributo e como que tem que funcionar, sem rever uma estratégia, né? Porque para você também ver essa parte de tributo, você tem que ver aonde que você vai entrar. Qual o estado que você vai vender, qual a estratégia que você vai adotar. Então, daí assim você vai quebrando a objeção da indústria, entendeu? Ou seja, educação, né? Educação. Entra aí, educação. É uma pré-consultoria. Sim. Já, né? Sim. Aí a gente acaba fazendo bastante. Cara, eu me lembro de um caso, quando você estava falando, estava lembrando, de uma distribuidora de produtos Europa, essas coisas de refrigeração. E o cara tinha um produto de fabricar gelo, que custava 17 mil, 20 mil reais o negócio. E ele chegou pra gente e falou, ó,
Eu tô abrindo um e-commerce e preciso decidir os produtos, mas esse produto aqui me interessa dentro do meu parceiro, né, da Europa, vender esse produto porque meu comissionamento é maior. E o primeiro desafio, até nosso na época, isso já faz bastante tempo, era entender que esse produto poderia sair pelo e-commerce. Eu falava, cara, 17 mil reais, o cara comprar uma máquina de gelo. E, cara, fomos experimentando e tudo mais, enfim. Mas aí, hoje, olha só, entramos numa concorrência para atender um grupo de concessionárias e o cara me falando que vende carro pelo Mercado Livre. Sim. Vende carro pelo Mercado Livre. Eu achei uma loucura. Falei, como assim, cara? Ele falou, sim, tá ganhando proporcionalidade esse negócio, né? Cada vez mais, mas existe. Fiquei surpreso. Então, para quem tem indústria e duvida disso, continua duvidando que você vai... Se você não fizer, o outro vem e faz, ele vai dominar o mercado. O que eu tava falando pro Aldre, na minha época da faculdade, eu lembro os professores falando assim, um desafio do Brasil é a logística, tudo é muito caro, então isso dificulta negócios. Aí nós temos hoje um Mercado Livre que, em vez de visualizar isso como um desafio, viu como uma oportunidade e tá esse gigante. Né? Então, enquanto uns estão ali, a China vendendo aqui dentro, os Estados Unidos vendendo aqui dentro, né? Então, tá acontecendo. Tem que entender o mapa esse mapa aí, como que as dinâmicas e adequar a estratégia. Não ficar, não dá. Enquanto a gente ficar falando, não dá, não faz isso, o outro vai fazer. Se colocar no papel de vítima sair do papel de vítima, né? E fazer o que os grandes estão fazendo, né? E aí, assim, até aproveitando essa abertura aí que a gente deu sobre marketplace, as indústrias testam, por exemplo, quando a gente fala do ICP, né, eles já testaram nos marketplaces, deu certo e ele diz, preciso de um e-commerce meu aqui, ou não necessariamente. Como é que chega o melhor cliente para vocês? Então, ele pode chegar dessa forma, que a gente fala assim, ele tem já... iniciativas, né, de e-commerce lá dentro, né? Então ele começou a desenvolver, mas geralmente o que acontece quando não anda dentro da empresa, né, é porque o que aconteceu são iniciativas que vêm de baixo para cima e aí não vai andar mesmo. A iniciativa tem que vir de cima para baixo, é top down. Então é da diretoria para baixo. Então porque senão não vai ter recurso. O projeto vai ficar em disputas internas. Mas, geralmente, a gente pega alguns clientes que já têm essa iniciativa. Geralmente está travado, por quê? Porque tá embaixo ainda. Aí o nosso trabalho é levar isso para cima, discutir com a diretoria, alinhar, todos devem comprar o projeto. Aí vai entrar recurso, vai entrar ali, digamos assim, um novo departamento dentro da empresa, que é um departamento e-commerce. Vai ter recurso para ele, geralmente, às vezes ele começa a dividir recurso com marketing e vendas, mas ele vai ter recurso próprio, pessoas ali, e aí vai ganhando corpo, e aí vai dar certo. Caso contrário, ele sempre vai ficar lá embaixo, vão iniciativas isoladas que não vai andar. Entendi. Então, o nosso trabalho, a gente pega isso, mas a gente tem que subir com ele lá para cima. E aí, muito por causa da estratégia também da empresa, né? Tem empresa que foca no mercado de luxo, por exemplo, entendeu? E ela não vai daí para um marketplace, ele vai partir para o e-commerce próprio, entendeu? Uhum. Então, nós temos um cliente, né? Um cliente que, inclusive, você falando decisão do CEO da própria indústria. Você falando de valores, né? Então, eu trabalhei também com e-commerce de luxo. Então, vendia canetas de 10 mil reais, 15 mil reais, relógios de 50 mil. Então, é isso. Tá acontecendo. Né? Tá acontecendo. Aqui às vezes não chega até a gente, né? Mas tá acontecendo. Que demais. E como é que acontece o trabalho da consultoria? Né? Conseguiu conversar com o board diretivo? Como é que é destrinchado o projeto de execução disso? Né? Legal. Na verdade é assim. Quando nós somos procurados, geralmente vem um assistente, vem um gerente que vem atrás de nós.
seja por indicação ou nos encontre pelos nossos materiais. E aí primeiramente a gente entende a demanda e busca trazer um diretor para uma primeira reunião, para ver se o diretor tá na mesma linha ali, né? Aí, se ele não tiver, o nosso trabalho vai fazer com que ele entre, ele entender isso. Daí nesse sentido, a gente vai até a operação, sem custo, na verdade, é uma aposta nossa, é o custo de aquisição. A gente vai até a operação, faz um workshop dentro da indústria, mas daí com os diretores, né? Levamos cases. Se tiver um cliente meio próximo, leve ele até a operação para conhecer o que está acontecendo. Falar, esse cara começou que nem você aqui, olha o estágio que ele está. Ah, legal isso. Aí nessa ele fala, opa, os caras têm autoridade, sabem fazer. Daí a gente começa a nossa negociação, aí eles compram a ideia e começa a nossa negociação com eles. Assinamos contrato e aí basicamente a primeira coisa desenhar o projeto, falar, né, mostrar que tem que existir uma proposta de valor do e-commerce para todos, para o cliente final, para o distribuidor, para as pessoas de dentro da companhia, para o financeiro, para a logística, para o marketing, vendedores. Todo mundo tem que ver benefício nisso, né? Então a gente fala que a gente vai discutir sobre isso, deixar claro. A partir disso, conectamos com a estratégia global e aí comunicação, né, cronograma e assim por diante. Planejamento, estratégia. Tudo isso E aí, vai sendo desenhado. N plataformas. Isso, a plataforma vai ser lá embaixo. Lá embaixo ainda. Vai demorar para chegar na plataforma, né? Quando a gente está falando de indústria, demora um pouco para chegar na plataforma. Para escolher a Você tem que plataforma. emergir dentro da indústria, ver como é que está funcionando a parte logística deles, como que está funcionando o CRM, se eles têm CRM, se ele tem banco de dados. O RP que vai definir, na verdade, né? A indústria, o RP, o software mãe da indústria é o RP, né? Entender como funciona a parte comercial, como eles estão atuando na parte de distribuição, como eles estão atuando na parte de vendas, quais canais eles têm, se eles têm loja própria. Todo esse universo a gente tem que entender primeiro, conversar com os diretores da parte comercial, de toda a parte logística, fazer uma reunião com todos, tentar entender todos os departamentos e depois começar a partir para a parte de estratégia para verificar os pontos onde a gente tem que trabalhar. E falando da plataforma, exatamente, aí tem um momento da nossa consultoria que a gente fala que é a discussão da plataforma viável para aquele projeto, porque daí a gente já temos lá o escopo do projeto, já entendemos a operação, aí sempre a gente vai ter já um feeling de plataforma, mas a gente nunca vai tocar nesse assunto ainda. Então, a hora que vai chegar um momento, a gente vai mostrar os requisitos técnicos do projeto, o que a plataforma atende, não atende, custo, suporte, né? E assim por diante. E aí, após isso, aí entra para a parte aí de estruturação, de setup de plataforma, estruturação de layout, catálogo e assim por diante. E aí também a consultoria atua no sentido de ajudar na questão logística, de quais são os parceiros para isso, enfim, em tudo ali para o processo do e-commerce acontecer. É isso? Geralmente a indústria já tem isso daí. O que acontece? Eles sabem geralmente vender em grande escala. Então ele está acostumado a mandar uma carga, um pallet, ele está acostumado a mandar lá, fazer uma nota fiscal de 50, de 100 mil reais. E quando ele vai entrar nessa jogada, ele vai começar a fazer notas menores, despachos menores. Então a gente vai ajudar ele a viabilizar isso, mas ele já tem os parceiros ali, né? Entendi. Então a gente vai conectar e às vezes vão ter alguns auxiliares, alguns parceiros auxiliares para ele ganhar mais, digamos, volume, né, ali. Né, não estressar tanto a operação que ele já tem, porque é um desafio nosso que ele não pode parar o que ele já tem também. A gente não pode atrapalhar o que ele já tem. Sim. Né? Mas geralmente a gente utiliza toda a estrutura do cliente. Dificilmente vai ter, digamos assim, algo novo, inovador para ele nesse sentido, porque ele já está munido, né, desses parceiros. E barreiras, né, de entrada? Tem para algum mercado específico? Você que trabalhou com indústria pesada, né? Tem algum mercado de indústria
que tenha barreira para e-commerce ou não? Eu acho que vai depender um pouco do produto, né? Da característica do produto, né? Acho que talvez assim, na minha visão, acho que a partir de agora, daqui para frente, tudo vai ser no digital. Né? O cara pode até não vender, mas ele tem que estar se posicionando lá no digital. Uhum. Ele tem que estar lá. Uhum. Então eu penso dessa forma aí. Independente se o produto é vendido na internet ou não, na internet, no caso, no e-commerce, ele tem que estar posicionado lá. Uhum. Ele tem que estar preparado. Uhum. Né? Então, bom, por exemplo, um trator Caterpillar. Dificilmente um trator Caterpillar vai 200, 300 vai ser mil. vendido, ou uma colheitadeira, por exemplo. Mas uma estratégia da empresa... Mas vai ter uma landing page dela lá. Vai ter uma landing page, mas como estratégia da empresa, ela tem que estar posicionando lá. Vende, essas coisas vendem em eventos, né, cara? É incrível. E aí dá pra você pensar, por que não pode vender via e-commerce? Sim. Eu atendi um cliente chamado Banco XCMG, que vende máquinas e tal. Cara, a gente fez uma ativação no evento, tocava o sininho toda hora. Aí eu falei, quanto que é essa máquina aí? 700 conto, 500 conto. E aí, pensando agora, por que o cara não pode entrar lá, né? No e-commerce ainda tem um fator, sei lá, de motivação pro cara comprar ali, porque é mais barato. No evento tem, né? O cara faz pro cara fechar ali. Será que o cara não compraria? Então, é a forma com que você vai desenhar, né? Isso. Provocação para a GCO aí, que é o grupo de tratores. Mas uma coisa que a gente tem que ver, que muitas vezes a gente tem um e-commerce e a venda, ela não vai acontecer diretamente, vai ter um fechamento do carrinho. Então, como você falou, são vários pontos de contato, né, com o cliente até ele tomar a decisão da compra, né? E aí o que acontece? O e-commerce ele vai entrar num estágio, né, em vários estágios, na verdade, né, para facilitar a venda desse produto. Que pode acontecer, não pode não acontecer ali. Isso, mas o cara pode ele passa pela página do produto, ele visualiza preço, descrições, vídeo, vai, né, para as mídias sociais e depois ele efetua. Inclusive tem uma pesquisa que eu vi, no Fórum da Indústria Digital, mostrando uma companhia exatamente que estava fazendo isso aí. Então, ele estava fazendo já, ele tinha um e-commerce, né? Então, ele tinha lojas físicas, o e-commerce, televendas, na verdade, ele tinha toda a frente de vendas disponível ali. O que ele estava mostrando na pesquisa dele que ele fez, né, dentro da companhia, que todo cliente que passava de e-commerce, que passava pelo ponto físico, comprar o ticket era bem maior. Olha só. Então ele conseguiu fazer esse correlacionamento. Então o cara passou pelo pela uma loja física e depois, em algum momento, quando ele compra e-commerce, geralmente esses caras compram mais. Então, a gente passou por isso, né, Emerson? A gente teve um cliente que a gente trabalhava o e-commerce, né? O cliente passava no e-commerce tudo, mas ele comprava na loja, né? Era uma joalheria, né? Como eu falei, alto luxo. O que acontecia? Bombava de ads, tráfego ia lá em cima e ela tinha uma joalheria física. E não caía pedido no e-commerce, né? Tempo de... Os caras, 2 minutos nas páginas de produto, não tá vendendo, cara. Mas bombava na loja. Aumentava a loja física. Engraçado, né? Interessante. Mas e o cliente em relação a isso? Ele entendia isso? O cliente não tá nem aí. O cliente quer comprar. Não, eu digo o teu cliente. Tá. Sim, então, o nosso trabalho é mostrar isso. Daí é uma das formas de a gente apresentar exatamente isso. Que, tá indo para lá. Não tá fechando aqui. Então, aqui é um ponto de apoio. É como se fosse uma vitrine virtual. Porque, na verdade, assim, o que vai importar são os resultados. Você pega lá um período, né, de 5 anos antes de você ter um e-commerce. Como que estavam suas vendas? Depois do e-commerce, como que ela está? Se ela teve um aumento nas vendas, mesmo que não tenha essas vendas acontecido através do e-commerce, você já começa a ter uma visão ali do impacto que está causando.
Entendi. Mas como você perguntou, o cliente, o que ele via sobre isso, né? Exatamente. A primeira coisa que ele falava é: o e-commerce não me traz valor, né? Porque não está vendendo. Daí então, aí você começa a mostrar esse correlacionamento, né? Mostrando como que tá indo as vendas na loja, fazendo todos esses apontamentos ali, aí ele começa a entender. Né? Aí começa a ver estudos, aí como a gente trabalhava para outras marcas, elas começavam a trazer coisas de fora e começava a mostrar isso aí, começava a ficar claro o que estava acontecendo, né? E aí começava a enxergar valor. Entendi. Que demais, cara. E quando a gente fala de tempo de implementação desse projeto, tem um tempo médio? Depende muito? Como é que é? A gente tá falando de um horizonte aí de 12 meses, tranquilamente. 12 meses. Tranquilamente para mais, até vai Go live, né? Go live para vender. Porque assim, vai depender, exatamente, por exemplo, a indústria pode querer fazer uma espécie de um MVP, uma entrada ali, né? Fazer uma prova de conceito, será que, né? Então, assim, 6 meses, 8 meses, vai depender dos ativos que ele já tem, né? A gente vai, né? Pode projetar isso, vai para campo, roda, ele colhe um resultado, fala, legal, dá para... E aí, mas é um trabalho no longo prazo. Então a gente está falando no mínimo, vai depender do estágio que a indústria já se encontra, o que ela já desenvolveu, né? Se ela já tem catálogo digitalizado, tem indústria que não tem, até um PDF lá. Aí você tem que ir lá contratar empresa para fazer as fotos e tudo mais. O RP dele tá lá com o nome dos produtos, são os códigos ainda. No papel de pão. Você tem que entrar lá e digitalizar tudo, né? Aí pode colocar um horizonte aí longo. Exatamente. E, bom, a gente tem um universo de agências associadas que deve estar olhando para isso e dizendo, pô, não parei para pensar nisso. Achei que era um mercado complexo, né? E vocês já estão nesse mercado há um bom tempo e nadam de braçada nisso. Então, tem um diferencial muito claro aí de posicionamento de vocês, né? Obviamente muito pautado em cima da bagagem de vocês, né? De indústria também, e e-commerce. Mas o que vocês diriam para agências que de repente olharam, assistiram esse episódio e disseram, pô, eu acho que para mim faz sentido também fazer Em algum momento teve um turning point, né? Teve uma virada de mesa da agência. Sim. Como é que foi isso para vocês? Quando é que vocês olharam para esse oceano azul e disseram, pô, isso aqui é um... eu tava falando pro Aldrey, chegou um momento que eu cansei de fazer grandes trabalhos e as empresas enxergarem como algo pequeno, quem tava lá de fora. Tá, o que é isso? Tá ligado que é a proposta de valor que você entrega, né? Então, eu acho que a agência, para entrar trabalhar no e-commerce para indústrias, ela tem que mudar um pouco a proposta de entrega, de valor dela, né? O que eu vejo hoje, e eu acho que não tem nada errado disso, eu vejo muitas agências colando a sua marca numa plataforma. Somos especialistas VTEX. Nisso, naquilo. Não tem nenhum problema, só que você tá... É algo tão pequeno... Se apequenou, né? Exatamente. Aí o que vai acontecer? Você vai ser um implementador. Esses caras, não tem nada de errado nisso. Vai do posicionamento deles. Eles são, por exemplo, eles são nossos clientes. Que a gente leva. E tá tudo certo. Mas quem quer, às vezes, entrar dentro da indústria e tudo mais, ele tem que ir para esse lado da consultoria. Tem que ter a imersão. Vai ter que falar com a diretoria. Então tem todo uma etiqueta, a forma de se comunicar, objetividade, relatório, resultado. Então, esses caras, e eles vão para cima. É gostoso. Você tem que ser ativo, né? Essa é tem que ser ativo, né? Sair da passividade, que é executar, né? Muitas agências, elas são executoras, e a gente tem que partir para atividade, que o Emerson falou, ir até o cliente, estudar, ver como que o cliente está ali dentro da indústria, o que ele está fazendo, e aí aplicar a estratégia. Imersão. Né? Vocês fazem uma imersão antes de imersão. apresentar qualquer coisa. Isso tem um custo. E a gente custo inicial. Tem que cobrar isso, né? Como eu falei, a gente tem uma estratégia que a gente
opa, tem um ICP ou é algo próspero, é o nosso custo de aquisição. A gente vai lá, faz e tudo mais, né, entrega um valor para ele. Mas isso tem que estar dentro do custo. Então, muitas vezes você não precifica isso e aí fica caro. Daí o cara só quer fazer reunião no meeting, só quer conversar com os caras ali. Quando você entra na operação, é outra coisa. Teve caso aí de indústrias aí que o CEO nos chamou lá porque ele estava fazendo uma reforma tava fazendo uma reforma na parte dele de onde que ele faz o armazenamento, né, no armazenamento, porque ele estava dedicando um espaço ali para o e-commerce, que a gente estava subindo para ele lá. Então ele estava todo preocupado, ele, não, Aldrin, Emerson, vem aqui que eu quero que vocês dêem uma olhada aqui para ver como que tá ficando a obra. Aí chama o gerente da obra. Chama o gerente da obra. Aí é o Mad Men, né? Tô pensando aqui quebrar uma parede aqui, que vocês acham? O meu consultor de vida, né? Vem cá, dá uma olhada nisso aqui. São assim, você vê o nível de confiança onde vai. Isso, maravilhosa. Como o Aldir falou, então, é um Trust Advisor, né? Então a gente entra, exatamente, é alguém de confiança na operação. Então a agência que quer entrar nisso, ela tem que se aprofundar, porque os caras não querem superficialidade. A gente já viu isso. Se eu for com superficialidade ali, assim, não vai rolar. É uma coisa assim, o nível de consciência, de confiança muito grande. De coisas de você, eu tô pensando em abrir um outro CNPJ, como que eu abro esse CNPJ? Eu abro aqui na matriz minha, abro um outro CNPJ separado. Então, até isso eles confiam aí na gente, né? Me lembrou muito a série lá do Mad Men, né? É o consultor para tudo, cara. É o homem da verdade. E, assim, a gente imagina que os líderes das indústrias sejam pessoas mais velhas, né? Ainda é assim ou não? Não. Não? Ainda tem, né? Tipo, tem às vezes o pai tá ali, como é que se diz assim, na cadeira da presidência. Aí tem os filhos ali que estão galgando ali também, estão entrando na parte de diretoria. E tem as pessoas mais novas, já que já tem essa mente, já tá lá na presidência. Mas por enquanto, as indústrias que nós estamos, assim, geralmente os diretores, os CEOs são um pouco mais velhos, né? E aí existe quando a gente vai para uma indústria familiar, e aí existem os filhos já assumindo. Exatamente. Ali, né? E aí eles nos acionam. A gente vai, só que é um jogo aqui com os filhos. Aí o que a gente faz? É viabilizar isso, né, essa visão dos filhos com o pai, né? Inclusive teve uma... A maioria é familiar? Hoje, dentro da nossa carteira... Ai, desculpa. Opa. Nada. Esbarrei aqui. Fica tranquilo. E temos, como falei, tem administração familiar, tem... Muita empresa familiar ainda, né? Existe bastante. A própria G4 tem um curso falando só disso. Isso. Né? Por isso que eu perguntei. Tem muito, familiar tem muito. Então, mas é isso, eu acho que para a agência conseguir chegar, né, a vender, ela tem que exatamente colocar essa nova roupagem, saber que ela vai ter que falar com os diretores, vai ter que ouvir, alinhar, resolver, tirar esses nós. Os caras estão cheios de nó lá dentro. E a gente precisa tirar esses nós. Isso, né? E eles vão pagar para isso. Só que tem que ter alguém capacitado. Então você tem que demonstrar que você tem know-how, tem cases, né? E vai ser alguém confiável, que vai entrar lá, vai aguentar as pauladas dos caras lá e vai sair o projeto. É um mercado difícil de indústria, né? Acredito que as discussões sejam afloradas, né? E assim, não dá pra ser júnior ali, né? Não tem espaço. Sem argumentação, o cara te dá um baile. Não tem espaço. Porque quando você chega com esses caras, você tem que mostrar que você sabe mais do que eles. Não da companhia deles, mas desse universo. Sim. Você não demonstrou... isso que eu falo, que se a agência ela pretende entrar nesse mercado, ele tem que se posicionar de forma ativa. Se posicionar de forma ativa é você levar o conhecimento para aquela pessoa e estar acima dela.
Falei assim, eu que entendo aqui do Do negócio, né? Não sair da execução. É. Assim que se tornar um especialista. E quando vocês olham para futuro, né, falando de indústria, qual que é a sensação vai facilitar essa coisa da presença digital, do e-commerce, cada vez mais nesse sentido, ou, enfim, vocês veem alguma outra coisa em relação também à inteligência artificial e tudo mais? Quando olha para o futuro, um exercício de oráculo. Tá. Eu particularmente vejo assim, o B2B é cada vez muito mais parecido com o B2C, né? Então essa nova geração que está entrando, inclusive foi uma pauta que eu tive com o CEO, que ele falou disso da filha dele. Ele falou, minha filha vai assumir um dia que se você mandar um orçamento assim para ela não vai comprar de você, cara. Ela falou basicamente isso. E é isso, então, essa nova geração, com tudo, né, tudo muito rápido, tudo, né, no aplicativo e tudo mais, eles estão acostumados com isso. Então, se as companhias não irem para esse lado, né, vai ter um conflito ali, né, e vai deixar, esse dinheiro vai canalizar para outros. Isso é fato. A pergunta que se faz é quem que vai consumir o meu produto daqui 10, 15, 20 anos? Qual que é o nível de mentalidade? Como é que ele vai me procurar? Como é que ele vai me encontrar? Né? Se eu estiver aqui no digital, ele vai me achar? Como é que vai funcionar? Então, a gente tem que ser perguntado dessa forma. Em termos de futuro, eu vejo muito, né, dentro da indústria, eu vejo muito esses engenheiros como, entre aspas, influencers, né, para ajudar, né, ali... Os engenheiros da fábrica? Da fábrica. Ah, isso é legal, cara. Né, tem muita um nome, produção. eu não me lembro agora. Quando o próprio funcionário é o influenciador. E, alguns chamam de creator, né? São vários nomes, mas assim, basicamente é assim. Tem os caras que é da companhia, tem os caras que não tem uma companhia, mas é um cara de mercado, né, que sabe muito. Então esses caras vão ajudar bastante essas companhias, né? A educar, ao produto chegar, a mostrar os diferenciais. Então, eu vejo bastante oportunidade aí dentro. Acontece bastante já na indústria moveleira, né? Indústria moveleira. Acontece bastante já. Tem um grupo de arquitetos que estão ali servindo de influencer, né? Para já trabalhar o produto. Nessa feira, acho que chamava Feicon. Sim. Não era Feicon, era uma Feicon outra da construção, né? Mas era de construção mais voltada para urbanismo, essa que eu tive um cliente lá. E aí, cara, a gente tava com uma ativação, que era um quiz, e aí você jogava e dependendo da pontuação você ganhava alguma coisa. Chegou um cara, bota de obra, e tava lá. Não conheço o cara, né? É muito influenciador, cada vertical de negócio tem um. Sim. E o cara jogou e não acertava, jogava de novo e tal. Já tava meio que pro final da feira. E eu fiquei ali do lado do cara, caramba, esse cara sabe, veio de uma obra aqui do lado e tal. De repente, meus amigos, juntou um monte de gente. Pô, eu assisto seus vídeos. E aí era tipo assim, o nome do cara Zé do não sei o quê. Sabe? E ele ensinava a usar aquelas furadeiras de um monte de coisa. Cara, MacGyver. Eu falei, caramba, o cara é influenciador, eu dando nada pro cara, achando que o cara... Caramba! Então, assim, esse universo também é uma coisa que... a cada cliente que você pega, a cada universo, você tem um monte de influenciadores que ajudam ali a explorar esse mercado que você precisa conhecer, senão você fica igual eu ali olhando, quem que é esse cara, né? E o cara é a Xuxa do negócio, né? Então... É isso. E em termos de tecnologia, indo até para inteligência artificial, é cada vez mais como suporte à venda, né? Então, como são produtos muito técnicos, né? Então, você pega lá, você tem lá todo por exemplo, né? Tem um cliente lá, tem todo um datasheet do produto lá, que para nós, né, é grego aquilo ali, né? Mas você pega aquilo ali e joga para um chat GPT ou algo similar, ele transforma numa descrição bacana,
com todas as características. A partir dali você pode pensar em campanhas. Então, assim, eles têm tem muita documentação, né? Só que é muito técnico. E as pessoas não... A gente não gosta de comprar coisa técnica. Por mais que é indústria, a compra ela é emocional. Total. Então, eles têm muitos dados. Então, a tecnologia está aí para ajudar, pegar esses dados, dar uma nova roupagem, né? Deixar com humor, ir para os influencers. Então, eu acho que vai mais para deixar um pouco mais leve. Sim. Nesse sentido. Audrey, algum insight nesse sentido de futuro? Você pensa da mesma forma? O futuro tá aí já. É agora, né? O futuro é agora. Eu vejo assim, é uma grande oportunidade para as indústrias, né? Para as médias, para as pequenas, porque ela pode se projetar aí e se colocar aí como o primeiro lugar ali no e-commerce, né? E se tornar grande. Porque tem indústrias grandes que não estão fazendo o trabalho ainda de ir para o digital. E aí, de repente, você pega uma indústria ali que está meio... vai, não vai, e ela toma essa iniciativa de ir, ela pode se tornar aí, né, uma grande oportunidade para ela se tornar aí, tipo, líder no mercado. Sim. Né? Porque o futuro é isso daí. Tem muita empresa também que no offline, muita indústria é gigante, né, em faturamento, mas se olha no digital, ela não existe, né? Ela é muito pequena, então precisa ser um prisma, né? Acho que também para as indústrias fica isso. Olha o tamanho que você é, olha o que você é no offline. Ela pode se tornar obsoleta daqui 10, 15 anos, que nem eu falei. O público ele vai ser outro. Né? Daqui 15, 20, 30 anos, quem que vai estar comprando o produto? Qual que é o comportamento dessa pessoa para comprar aquele produto? Você está se preparando? A sua indústria está se preparando para aquele comprador? Então, eu acho que é mais isso daí. Porque... A indústria que se projetar, ela vai sair na frente. E é isso, a gente está falando muitas vezes, como você falou, Lucas, tem gigantes que são irrelevantes ali no digital. Mas o que acontece? Ele está fazendo o B2B. Só que até a dinâmica do B2B está entrando novos tipos de compradores, novos funcionários. E os caras não querem mais aquela telona azul com os quadradinhos lá. Isso é fato. Tem uma... Acho que quem tá falando isso daí é o Mariano Gomide da Vetex, inclusive. Então os caras, a Vetex inclusive tá indo, né, por essa frente, apostando cada vez mais no B2B como um crescimento para a empresa. E assim, exatamente, eles não querem mais esse negócio quadradinho do RP lá, né? Então a indústria... Quer ter uma experiência legal, né? Quer... E com inteligência, exatamente, e hoje com AI, com front-end adequado, isso daí é a famosa experiência do usuário. Quando a gente fala experiência do usuário, não está falando só do consumidor final. É os caras do dia a dia, comprador, né? Profissional. Então, quanto mais você ajudar eles ali no dia a dia, né? Menos fricção no processo e mais volume vai acontecer ali dentro, também no B2B. Tem indústrias que estão adotando aí, né, compradores que estão tendo experiência e fazendo as cotações via Mercado Livre. Né? Ou seja, a cotação do Mercado Livre ele já está fazendo parte da indústria ali, entrando como um papel oficial da indústria. Temos um cliente, exatamente, esses dias... A compra de material. Numa reunião, aconteceu isso, a gente estava lá, aí o vendedor falou... Ô Emerson, entrou um pedido aqui, o cara ele comprou um volume aqui, esse perfil dele não é para comprar nesse canal. Eu falei, então, ele tá comprando aqui porque ele não tá conseguindo comprar no outro. Foi verdade, eu vou atrás dessa indústria, né? Então, ou seja, olha as dificuldades, o cara tá precisando do produto, né? Que nem esse produto, como é automação, é voltado mais, então a máquina não pode parar, né? Então é toda uma parte emergencial. Mas é o que eu falei, se ele tá comprando, ele tá com dificuldade de comprar em outro lugar, por isso que ele tá pagando mais caro,
mas ele tem a certeza de que o produto vai entregar, vai ser entregue para Tá ele. pagando até mais caro. Tá, Imagina se ele tivesse exatamente. no seu ambiente, né? No seu e-commerce. Exatamente. Né? Então, essa dinâmica aí tem muita coisa para crescer. Né? Então, a gente olha assim, o B2B mesmo, ele vai migrar cada vez mais para o e-commerce, vai automatizar muita coisa ali dentro. Né? O vendedor, a ideia é que o vendedor exatamente tenha mais tempo, muitas vezes, para vender, do que o recorrente você automatize isso cada vez mais. E o vendedor continue ganhando também, né? Para ter um incentivo para ele ali dentro, né? Mas que ele gaste mais tempo, muitas vezes, buscando coisa nova, aumentando o ticket e assim por diante. Sim. Maravilha, meus amigos. Muito bom, obrigado, Emerson. Obrigado, Aldrin. Imagina. O tempo voou. Já zerou o cronômetro. Conversa boa, né? Obrigado, meus Eu dei amigos. aqui a água aqui no... Nada, você abençoou, dei meu meu amigo. banho aqui. Abençoou. Obrigado, meus Agradeço, amigos. obrigado. Bom Obrigado. demais. E se você ainda não faz parte desse ecossistema, entre no QR Code que está aqui. Venha, faça parte. Você vai ter acesso a vários documentos. Tem um guia de preços e valores da Brad para você se balizar quando entrar em concorrências, quando entrar em licitações. E fora outros guias, guia de inteligência artificial, diversos estudos. E venha fazer parte. Você pode vir para esse podcast, estar aqui com a gente e aprender com os melhores do mercado, né, meus amigos? Então, obrigado e até a próxima!